Olá pessoal, bem-vindos ao Telecast, o podcast dedicado a discutir o mercado de telecomunicações brasileiro. Eu me chamo Edgar Crespo e estou muito feliz em trazer para vocês o nosso quarto episódio. Hoje temos a honra de receber um profissional muito relevante e de destaque no setor de telecomunicações brasileiro, Eurico Teles. Eurico foi ex-presidente da Oi, uma das maiores operadoras do país, e durante sua gestão, com certeza, ele enfrentou muitos desafios e, de fato, contribuiu para a evolução da indústria no nosso país. O Dr. Eurico trabalhou 38 anos na Oi e chegou a presidente da companhia em novembro de 2017. Foi diretor jurídico, gerente jurídico de operações e outras posições também. Mas, além disso, ele é membro do Instituto de Advogados do Brasil, é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente da Comissão de Falências e Recuperação Judicial. Ele é economista e advogado, formado pela Universidade Católica de Salvador. É uma honra tê-lo conosco aqui, Eurico, um prazer. E queria te dar as boas-vindas aí ao quarto episódio do Telecast. É um prazer, Edgar. Você, como sempre, inovando, um homem voltado para a tecnologia. Eu já te conheço há um tempo e sei da sua apreciação e da sua dedicação ao setor de telecom. É um prazer estar com você aqui e movimentar sempre que você pedir, eu estar aqui presente com você no Telecast. Um prazer muito grande estar com você. Obrigado. E para começar, quando a gente se conheceu, né, a gente conversou muito tempo, foi muito bom. Né? Assim, eu tenho falado aqui no programa, eu acho que quem me conhece também sabe que eu sou assim mesmo. Eu adoro contar histórias, né? Assim, ouvir a sua história foi muito legal. Acho que achei tão interessante trazer isso para a nossa audiência. E eu queria começar que o senhor trouxesse para a gente um pouco dessa história, contasse aqui um pouquinho como que o senhor entrou nesse mundo de telecomunicações. Edgar, interessante, como você disse, todos nós temos nossas histórias, né? Sim. E ela sempre é trilhada por muita gente. Uhum. Em outubro de 1979, o João de Deus Pinheiro de Macedo, abrindo vaga de estagiário na Telebahia, eu fazia na Universidade Católica de Salvador Economia. Caramba! E o João de Deus abriu vaga na Telebahia para estagiário. E eu passei na vaga. E fui trabalhar na Telebahia como estagiário. Eu fazia, à época, Economia na Universidade Católica de Salvador e fazia Sociologia na Universidade Federal da Bahia. Interessante que... Já duas graduações. Duas graduações, mas não cheguei a me formar em Sociologia, que como todo nordestino eu precisava trabalhar, e surgiu uma vaga, né, quando eu me formei em Economia, e me contrataram como Economia, eu tive que fechar a faculdade de Sociologia. Mais interessante que o meu primeiro trabalho, que o João de Deus me colocou para fazer na Telebahia, foi uma pesquisa sobre catálogo telefônico, imagina, naquela época, catálogo telefônico. Pesquisa de opinião sobre catálogo telefônico. E eu me deparei aí com aquela época, tinha um livro muito interessante para estatísticos, que era o Spiegel, um livro que trabalhava com estatística. Sim, sim. E eu teve que estudar a estatística para poder fazer a pesquisa. E conseguimos fazer a pesquisa. E aquela pesquisa era divulgada, ia ao formulário dentro do catálogo telefônico. Que interessante. A gente fabricava milhares de catálogos telefônicos para entrega na casa do cliente. Depois a gente viu que foi tão bom o resultado à época que o João achou por bem a gente instalar um sistema chamado porta-catálogo nos orelhões. O orelhão na época era muito demandado por estudantes, pessoas que estavam na rua, que compravam ficha, né? E isso era muito demandado à época, no início de telecomunicações, né? Sim. A gente tinha centrais eletromecânicas ainda, Sim. com jump, né? Aquelas telefonistas que recebiam ligação e passavam para você. E tem um caso interessante, depois eu te falo. Então a gente foi instalar porta-catálogo. Olha que... Como era interessante, como a população gostava da informação, de estar conectado já naquela época. Não tinha uma folha de catálogo telefônico arrancada. E o catálogo ficava dentro do porta-catálogo no orelhão. Aquilo era um serviço público, né? Você estava ajudando as pessoas. Exatamente. Ali. Então isso era muito interessante. E quanto ao jump, olha como era interessante. As telefonistas, elas tinham que ter alta sensibilidade no ouvido. Uhum. E nós tínhamos uma telefonista que era deficiente de visão, né? E ela conhecia a minha voz só no atendimento.
Quando alguém queria falar comigo, ela jampeava os 2 jumps, sabe como é? Puxa do cliente e jampeia você. E ela me dizia: ô Eurico, você está aqui, Eurico, que maravilha, o cliente quer ouvir sua voz, quer lhe falar. Tal. E ela conectava aí o cliente. Então, isso foi um trabalho muito feito. Depois, 10 anos depois de economista, eu fui gerente do departamento de receita, que era o faturamento, a arrecadação das contas. A gente tinha nas empresas, nas operadoras, mesas grandes, Edgar, que tinha as pessoas que iam grampear as contas telefônicas. Grampear com grampeador, Sim. Batendo no grampeador. Caramba. Com a propaganda. Era um negócio ainda muito rudimentar. A gente contratava 50, 100 pessoas e depois entregava ao correio as contas grampeadas, que tinham ar de uma folha, que tinha publicidade, alguma propaganda, para ser entregue na casa do cliente. Depois vinha, olha, Edgar, você que é ligado à tecnologia, como é interessante. Depois vinha as contas telefônicas, pagas pelo banco, o banco mandava os canhotos das contas telefônicas. A gente tinha pessoas que iam digitar aquelas contas telefônicas, faziam os grades da conta telefônica, pagas, e aquilo ali faziam na leitora de papel, na leitora normal, jogava numa fita grande de informação para jogar no sistema de faturamento, que eram parques de computação enormes. Então, você vê o que é. A telecomunicações evoluiu também nisso, né? Você sabe. A gente tem centrais eletromecânicas que eram verdadeiros prédios, né? No Leblon, aquele prédio dali da Oi, onde era a sede da Oi, ali era uma central telefônica. Do Leblon, atendia ali mais ou menos 30, 40 mil assinantes. Do Leblon. Aquele espaço inteiro para atender 30 mil. Hoje você sabe que está 2 bastidores embaixo, né? A tecnologia é isso aí, né? Muito legal. Então, dos trabalhos depois que eu formei em Direito, eu fui para a assessoria jurídica da Telebahia e começamos a incorporar, Edgar, as empresas municipais e pequenas empresas de municípios da Bahia. Já existiam pequenas empresas então, para cada município. Interessante, tinha visionários. Visionários, pessoas que foram lá e resolveram empreender. Fizeram as empresinhas de telecomunicações. A última que eu incorporei foi a empresa municipal de Itanhaém, uma cidade na Bahia. Caramba. Né? Foi a última. Depois a Telebrás se consolidou, né? Com empresa, cada estado tinha uma operadora, Brasília tinha a Telebrasília. E logo depois, com a evolução tecnológica, a evolução do mercado, né? O telefone deixou de ser uma coisa importante. Você botava no imposto de renda o telefone. Né? Verdade. E o último valor dele, eu nunca me esqueci, era 1.117. E aí veio o governo Fernando Henrique com a proposta de modernizar telecomunicações e privatizar o setor. Né? E com essa privatização, houve aí a origem de 8 empresas móveis, né? E 3 empresas fixas e uma de longa distância, que transportava o sinal ainda fixo, o sinal fixo de longa distância, que era a Embratel. Né? Sim. Depois houve a evolução do setor, a separação do serviço fixo, do SFTFC, que a gente conhece, e o serviço móvel. Né? Dessa separação, a gente teve aqui no Rio de Janeiro a Telerge fixa e a Telerge móvel. Né? Depois a gente fez a privatização do setor, que vendeu a Telebrás, foi cindida com a parte móvel e a parte fixa, e ficou uma parte cindida na Telebrás, funciona até hoje, uma aplicação de internet. A Telebrás é uma grande empresa de internet, de transmissão de dados. Por exemplo, a Aldeia Yanomami é transmissão via satélite da Telebrás. Caramba, realmente. Então o setor está aí, depois veio a fibra, né, que você conhece. Veio o 2G, o 3G, 4G, que é só mudança de gerações tecnológicas. E hoje nós temos aí uma rede de fibra grande no Brasil, tanto a Vital como a acionista Oi, e grandes empresas, iniciativa 5G, que tem mais de 200 pequenos e médios provedores, e o Brasil está evoluindo cada vez mais. Tem sua empresa de telecomunicações, que é uma empresa que está aí no mercado, com soluções tecnológicas. Então, o setor está por aí. Ótimo. Quer dizer, o senhor viu ali o setor nascer, de certa forma, e se desenvolver ao longo do tempo. E eu tenho falado muito aqui no nosso programa sobre a necessidade dessa indústria evoluir. A gente precisa ter novas
novas formas de pensar. Essa prestação de serviço que a gente tem falado aqui também é cada vez mais essencial para as pessoas e para os negócios. O desenvolvimento da economia depende de uma boa infraestrutura de telecomunicações, sempre dependeu e cada vez mais depende disso, porque nós estamos muito conectados e conectividade e digitalização dos negócios é fundamental. Fundamental. Né? E nesse processo de evolução, acho que um ponto que seria muito interessante até pela sua experiência a gente discutir aqui é essa questão do modelo, né, que a gente tem hoje da exploração da frequência, né, do ambiente de telecomunicações brasileiro, que hoje ainda está ali no modelo de concessão, mas existe sim uma discussão em fazer, existe um pleito muito grande de mudar para a questão de você passar a ter uma autorização de exploração do serviço. Queria ouvir um pouco o senhor, eu sei que você militou nisso aí, qual é a sua visão com relação a essa discussão que se tem no setor, né? Eu digo sempre que tecnologia é sempre o dia seguinte, né? Então, você faz hoje, desenvolve um sistema que junta telecom com qualquer outro tipo de informação e no dia seguinte já não é mais aquilo, já é outra coisa mais evoluída. Então, isso verdade. é tecnologia. É verdade. Tecnologia é você hoje de manhã cedo, eu assistindo o jornal, eu vi um indígena, né, um descendente dos povos originais, como diz o presidente Lula, falando que ele adora o celular porque ele coloca lá no grupo dele, das pessoas, que ele tem farinhas para vender. Farinha para vender. Então as pessoas compram farinha via o celular dele. Caramba. Provavelmente utilizam Pix, alguma coisa nesse sentido. Isso é tecnologia, né? Isso é aproximação, né? Antigamente, Edgar, geralmente nós nordestinos íamos muito para São Paulo, muito para Brasília. Né? Então o pai daquele nordestino que foi, ele esperava uma vez por semana ou uma vez por mês a ligação do filho via orelhão. Né? Hoje o filho se comunica, você vê que existe mais aparelhos de celular do que pessoas no Brasil. Porque as pessoas se comunicam, se interligam. Né? No celular hoje você tem sua imagem, você faz seu documento, você transmite o documento, você está em qualquer lugar do mundo, que é uma coisa impressionante. Eu me lembro que uma vez eu fui à China, Edgar, e fiquei impressionado com a muralha da China, que talvez o único monumento do mundo que os astronautas da Lua enxergaram. Né? Verdade. E você transmitia 4G. De lá da muralha da China? Da muralha da China, Caramba. 4G. Você vê a evolução tecnológica. Né? A Oi, na nossa gestão, eu tive a honra e o prazer de instalar a transmissão da Antártica, nosso Antártica. Caramba! Né? Não lembrava onde disso. os militares, os pesquisadores lá, tinham dificuldade de se comunicar com as famílias e até com o centro do projeto Antar, que é um projeto desenvolvido na nossa Marinha. E isso a gente colocou uma antena lá, Edgar, que suportava a neve. Tinha condição de transmitir o 4G. Mesmo naquela temperatura tão baixa. Qual é o modelo hoje? O problema do modelo da concessão no Brasil hoje é o custo dela. Sim, né? Claro. Ela é extremamente elevada, porque você está obrigado a cumprir aquele serviço. E olha que não tem mais aquela assinatura básica que suporte o funcionamento do sistema. Então seria o consumo do cliente. Ora, o cliente está no bolso dele, o celular, que acompanha ele o dia todo para onde ele for. Ele não vai usar o fixo. Para que mais telefone fixo? Né? Então eu digo o seguinte, essa evolução, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, ela tem também essa obrigação com a sociedade de evoluir muito rapidamente. Isso, de acompanhar essa evolução. Né? Porque sem isso, o Brasil não evolui. Por exemplo, o 5G, você que é da área tecnológica, o 5G precisa que você tenha antenas cada vez mais próximas, para captação de sinal mais rápido. E o Brasil tem uma legislação ainda, porque tem interferência municipal, tem uma série de coisas para instalação de antena. E aí você usa a combinação da antena com a rede de fibra. Sim. Só que a rede de fibra, ela não é uma rede impenetrável, né? Você sabe que, por exemplo, uma ponte que vai construída, uma estrada, às vezes corta o cabo de fibra. E aí tem que emendar com aquele equipamentozinho de emendar fibra para voltar a se comunicar. Quantos hospitais, quantas escolas que ficam fora do sinal por falta de tecnologia
para apreciar. Ora, eu poderia ter satélite, eu poderia ter a 5G com antena, eu poderia ter a fibra, redes que elas se suportam uma à outra. Uma fica redundante da outra. Exatamente, né? Isso, redundante da outra. Então, eu acho que a Anatel tem essa função muito forte de aprimorar rapidamente essas concessões. Isso aí. Isso colocou num ponto muito importante. Acho que a questão aí é custo mesmo, né? Assim, o modelo atual impõe um custo muito grande para quem está com aquela concessão, além de todo o custo de capex necessário para continuar evoluindo a rede. Que assim, se não evoluir. Assim, a gente está esperando no 5G o carro sem motorista. Né? Assim, o nível, o requisito de rede, os requisitos que se esperam de uma rede dessa são muito sofisticados e demanda tecnologia. Muito. Eu lembro, Edgar, que quando você faz um reparo de um móvel, você faz um reparo via computação. Né? O reparo é rápido ali na computação. Você faz remoto. Né? O fixo, você vai ponta a ponta da rede. Né? Porque às vezes o defeito não está no armário do prédio, não está na fiação do prédio, está na rua. Aí você vai pesquisando, subindo aéreo nos postos, descendo no subterrâneo para você chegar. Então, o custo de um reparo, de um fixo, é extremamente elevado. Sem dúvida. Ninguém suporta. Né? Então, a evolução tecnológica é necessidade essencial da sociedade, principalmente a sociedade que quer viver conectada. Com certeza, muito bom. E eu acho que um outro ponto que na sua trajetória o senhor viveu é que a gente está vendo de novo, né? Assim, negócio, tecnologia tem muitos ciclos, mas é esse surgimento das tão chamadas provedores de pequeno porte, que de pequeno porte não tem mais nada. Não. Hoje até o mercado chama de operadoras competitivas. Mas assim, de fato, eles contribuíram, eles deram uma saculejada no mercado, vamos dizer assim, e a gente vê que é um caminho sem volta. Né? Como que, na sua experiência passada, que você enxerga agora para o futuro, para essas empresas, e como é que elas contribuíram, né, e vão continuar contribuindo com a evolução do setor? Eu acho que não é você criar um excesso de regulamentação no setor. Mas eu acho o seguinte, você imagina, Edgar, que você tendo uma empresa de pequeno porte ou médio porte de fibra, você precisa se conectar à rede. Sim. Você precisa sair, por exemplo, de Petrópolis, você sair para o Rio de Janeiro. Sim. Então, o custo hoje de quilômetro na estrada é um preço, no quilômetro dentro da cidade é outro preço. Né? Não adianta você interligar a sua rede de fibra se você não chega à casa do cliente. Tem que ter a última milha. Tem que ter a última milha. E essa última milha é muito cara. Isso é um grande problema. Então, o que eu acredito é o seguinte, que o setor vai evoluir para aqueles que sejam fornecedores de rede e aqueles que sejam fornecedores do serviço. Isso tem até uma certa correlação com o que a gente fala na energia elétrica, né? Exatamente. Você tem distribuidora, você tem a captadora de chuvas, as usinas hidrelétricas, você tem depois as transmissoras, distribuidoras, né? Exatamente. Então, no Brasil, e para evoluir, a gente não tem o poderio econômico que tem uma China, né, que 90 mil quilômetros faz em 5, 6 meses, né? Não, a gente não tem essa capacidade econômica, esse volume, não se cria mais, não tem mais um FND que desenvolva telecomunicações. Né? Então você precisaria ter alta regulamentação no setor que pudesse as empresas se compartilhar de rede e que pudesse dizer assim, olha, eu sou fornecedor de rede, você, Edgar, vai ser o fornecedor da última milha no serviço. Isso. Eu vou chegar na tua casa do teu cliente, você tem a carteira de cliente, você vende o serviço e me remunera pela minha rede. Isso tem uma evolução, uma diminuição de custo. Sim. Né? Você imagina um pequeno provedor, ele está hoje, como você bem falou, não é mais pequeno provedor. Não tem mais nada de não pequeno. Tem mais nada de pequeno. Né? Então a gente sabe que esse cara, num dia, ele vai se deparar com o capital internacional que vai dizer assim, olha, eu comprei aqui uma rede. E essa dominação na rede não pode ser tanto da transmissão, como da comutação, como da venda, como dizer comutação, como a gente fala antigamente. Sim. Aquele que fornece o serviço da última milha, o comercial. Comercial. Que chega na casa do Edgar e diz, olha, o Edgar, eu tenho aqui a solução para você. A solução de fibra, de internet, de móvel. Eu tenho uma solução para você se comunicar, para você interligar. Né? Essa é o que eu enxergo para o futuro. Né? Eu não enxergo, por exemplo, uma vez eu conversando com um
um amigo que tinha uma empresa de fornecimento de infraestrutura, que eu fiquei assim abismado quando ele me disse. Eu disse, doutor Eurico, eu tenho 30 mil acessos da Oi. Eu faço a manutenção. Eu digo 30 mil acessos. Esse cara deve estar de comunidade de 50 casas a comunidade de 200 casas, 300 casas. Né? Ele está dentro. Agora você imagine, ele me falou o seguinte, existe um sistema de transmissão, Eurico, que ele é como se fosse uma caixa de picolé, onde tem uma antena que sobe 20, 30 metros a antena, que faz a captação de 20, 30 casas. Caramba! Agora você imagina o seguinte, o que ele estava visualizando? Ele estava dizendo o seguinte para mim, Eurico, você já imagina, quem usa Bolsa Família, quem usa pequena suporte social e econômico do país, que precisa se deslocar 3, 4, 5, 10 quilômetros para ir na primeira caixa ou no primeiro banco para receber a sua Bolsa Família, onde ele pode usar um cartão que passa na rede, que joga no Pix, joga na coisa. Então, essa inclusão social que você está falando via tecnologia não existe mais pequeno. Precisa ter segmentação do mercado. E essa segmentação não pode ser de ponta a ponta. Isso é que eu entendo para o futuro. Muito bom, muito bom. Assim, é uma solução que a gente está vendo que o próprio mercado está construindo. Hoje a gente tem já a figura da rede neutra. Né? Rede neutra, A rede neutra está aí, veio para ficar e está se provando como um modelo viável. Agora, houve um certo boom nisso, né? Todo mundo quis fazer sua rede neutra e a gente vai ver como que o mercado vai se comportar com essa evolução. Quando eu saí da Oi, nós tínhamos 360 mil quilômetros de fibra. No espaço do Brasil, um esqueleto dentro do Brasil, né? E tinha uma outra empresa, a Eletronorte, se eu não me engano, que tinha também fibras apagadas, né? Que eu não sei como foi que utilizaram, se já estão utilizando ou não. Mas eu digo o seguinte, se você... O problema da economia é aqueles que dominam a economia, né? Então é o seguinte, se o cara tiver um excesso de rede neutra, ele vai dominar o mercado pelo preço da utilização da rede neutra. Sim, sim. Né? Então tem que ter um cuidado, tem que ter órgãos, instituições no Brasil que possam fazer essa trabalho de autorregulação do setor, que promovam, por exemplo, você tem uma empresa de solução de tecnologia, tem que ter um setor no governo que pega essas empresas, estimula essas empresas de alguma forma, ou com benefício fiscal, ou com incentivo, ou com financiamento, para que produzam tecnologia muito mais barata. A sua empresa, com certeza, fornece muita tecnologia muito mais barata que uma grande empresa que tem um custo maior. Muito maior, em termos de escala, não tenho dúvida. Não. Assim, é uma discussão que está acontecendo, a gente está vendo ela acontecer e acho que é bem importante para o desenvolvimento do setor como um todo. E, bom, assunto que a gente sempre tem falado aqui, a gente não pode deixar de falar, é do 5G. Né? Acho que o 5G ele já é uma realidade em muitos locais, mas ainda, assim, a pergunta que eu fiz ao longo de todos os episódios aqui, que eu acho que é muito importante a gente pensar sobre ela. Assim, não adianta nada... Bom, na minha visão, né, 5G vai dar mais conectividade, tem uma série de requisitos, são super interessantes para diversas aplicações, mas a gente está falando de negócio. Assim, alguém vai colocar o dinheiro ali, vai investir, que já posso até dizer que foi uma excelente inovação regulatória, que aconteceu no leilão, né, um leilão não arrecadatório, um leilão que conseguiu transformar uma parte dessa arrecadação, quase que toda ela ali praticamente, em investimento. Está falando de um volume de investimento de 32 bi, 30, 40 bi ano nos próximos 3 anos. É um volume muito grande de investimento, mas esse capital precisa ser remunerado. Não adianta a gente botar lá uma rede 5G linda, a gente sabe que vai ter uma eficiência no bit, ali no gigabit, mas o negócio precisa ser pago. E os modelos de financiamento hoje, eles não são os tradicionais ainda. Como que você vê o que podemos pensar, né, em financiar? Uma ponta é modelo de financiamento, outra ponta é como que uma operadora, seja ela competitiva ou grande, precisa fazer para sair, né, dessa coisa de vender só banda, porque no final as margens estão muito apertadas. Então, assim, é uma equação difícil. A gente sabe que a infraestrutura ela é extremamente necessária, sem ela não adianta, e ela é cara de ser implementada. Você tem esse volume grande de investimento para fazer, e você precisa que esse capital seja remunerado.
Edgar, você tocou num Sei ponto... que eu coloquei uma pergunta... É um tema extremamente complexo esse tema. Claro. Porque quando eu comecei a estudar economia, eu formei economia em 16 de agosto de 1980. Né? Legal. Fui até orador da minha turma, né? Olha aí. Coisa muito bom para mim, eu nunca esqueci. Mas é uma coisa interessante que, quando eu estudava economia, a gente via que a oferta dominava a demanda. Certo? Ou seja, os investimentos eram feitos nos produtos e lançado no mercado, e aquele produto lançado no mercado ia regular a demanda. Né? Hoje em dia a gente vê uma demanda por banda muito grande. Muito grande. Muito grande. Né? E o capital encolhido. Justamente por isso que você falou, que não tem remuneração do capital. Perfeito. Né? Você imagina assim, olha, uma Huawei que fornece tecnologia de 5G. Né? Eu me lembro que no penúltimo Rock in Rio, eu ainda estava na presidência da Oi, quando a gente fez um teste do 5G no Rock in Rio. Que legal. E que funcionou maravilhosamente bem, inclusive com aparelhos já naquela época 5G. Aparelhos, smartphones 5G. E a gente diz, poxa, esse negócio vai estourar. Isso há 2 anos atrás, né? Não. 2, 3 anos atrás. 3 anos atrás. 3 anos atrás. Eu digo, esse produto vai estourar. Sim. A demanda vai evoluir muito alto. Né? Mas só o seguinte, que não cabia dentro da remuneração do capital. Entendi. Então houve um certo freio, houve uma regulamentação. É tanto você vê que a Anatel está dizendo o seguinte, olha, vamos botar das maiores cidades para as pequenas cidades. Para economicamente ser viável. Pois é sinal de quê? Porque a visão da Anatel é de que no centro maior existe maior capital para remunerar esse investimento. Perfeito. Né? Então eu ainda acho que é uma situação que a gente precisa, o mercado precisa evoluir mais nessa remuneração, que a gente não tem. Quem são os grandes fornecedores de 5G no mundo? Sim. Temos polarizado a Huawei chinesa e empresas americanas, e aí tem essa disputa econômica, porque a gente vê que falta remuneração. E mercado tem para todos. Sim, né? O mercado é muito grande. Muito grande, o mercado é muito grande, tem necessidade. Tudo aquilo que a gente viu falar 3 anos atrás do 5G, né? Cidades interconectadas, cidades inteligentes, carros, como você falou no início do debate nosso aqui, que você falou que precisava, a gente pensava no carro que não precisava de motorista. De motorista. A gente não viu isso ainda. Não. A gente está engateando ainda, na parte elétrica. Ou seja, nossos carros vêm aqui híbrido e não tem tomada no seu prédio. O prédio não evoluiu. Nós temos prédios de 50, 100 anos, 100 e tantos anos, que precisam uma reforma estrutural por dentro para comportar o que vem a tecnologia por aí. Caramba. Então, tinha pensado, né? É verdade. É verdade. Eu tinha uma colega minha que me falou essa semana, doutor, o que eu faço? Eu comprei um carro híbrido, porque não tem mais carro que não seja híbrido, mas não tem tomada no meu prédio e nenhum síndico deixa. Quer dizer, coitado do síndico. Ele vai ter que mexer na estrutura do prédio todo para comportar, e precisaria que todos os condôminos aceitassem essa tecnologia. Sim. É uma coisa complicada, viu, Edgar? Eu digo assim, essa sua pergunta, eu acho que ninguém respondeu ela bem ainda, porque ela é de difícil resposta. O mercado é muito difícil, né? Aquela mão do Adam Smith não funciona nesse momento. Não é tão simples assim, né? Sim, mas acho que essa que é a ideia, né? A gente discutir. Acho que se a gente discute, as ideias surgem. Eu gosto de dizer que às vezes, quando se tem um problema para resolver, lá com a minha equipe, eu gosto de dizer assim, olha, me conta o problema. Eu não sei nada sobre aquele problema, mas me conta. Porque às vezes a própria pessoa, quando está contando, ela acaba tendo um insight de como resolver. Acho que uma das ideias do nosso programa é isso, é discutir o segmento. E você colocou bem, trouxe alguns aspectos importantes. Quer dizer, não adianta a gente achar que vai ser mágica. Todo mundo... E aí estamos falando aí de OTT, né? Quem faz as aplicações, a gente também tem aplicações, a gente não trabalha só com telecom, mas a gente tem aplicações over the top também. Está ganhando benefício, mas como é que ela tem o benefício, ela está com a parte que é o que aparece para o usuário final, mas sem a conectividade ela não vai funcionar. Não. Então, como é que essa conta fecha? Assim, eu só para dar um pouquinho, né? Afinal, o 4º episódio, eu vou colocar um ponto que eu acho importante nessa discussão, que é o seguinte: eu acho que precisa ter uma oferta com um pouquinho mais de valor agregado também. Né? Isso já é uma tendência no mercado, a gente vê umas ofertas de valor agregado sendo colocadas em praticamente todos os grandes players. Mesmo as empresas aí consideradas as competitivas têm uma estratégia muito forte nesse sentido de diferenciação. E eu acho que é um caminho.
Porque vender banda só por vender banda, a competição, você vai sendo esmagado ali sua margem. Claro que tem benefícios com a chegada do 5G, mas precisa ter uma visão de como, pelo menos na minha humilde perspectiva, de colocar algo com um pouco mais de valor, desenvolver. O Leandro Nobre, CTO da Ericsson, estava na última vez que ele esteve aqui, ele comentou, eu achei muito legal, desenvolver modelos de negócios novos. Como que a operadora se reinventa para sair? Porque é um centro de gravidade muito forte. Vender banda é fazer pãozinho quente ali. Verdade. Porque a demanda por banda é muito grande. Muito grande. Você botar um cartazinho, olha, temos banda pela metade do preço. Com certeza vai ter alguém que vai falar que quer comprar. Eu acompanhando assim seu raciocínio, eu vejo assim, a evolução tecnológica que teve na pandemia, né, e eu digo sempre que foi a evolução forçada da tecnologia. Verdade. Né, porque nós hoje estamos em qualquer lugar, fazemos qualquer audiência de jurídica, audiência legal, qualquer transmissão, qualquer despacho com qualquer juiz. Outro dia eu estava despachando com um juiz que ele estava num congresso, né, e ele aceitou despachar comigo, estava num congresso. Caramba! Então você vê o seguinte, normal, como se fosse estivesse perto dele, né? Uhum. Ainda a gente não observa ainda as feições, os sentimentos, né? Não dá para perceber ainda. Não tem isso a aqui tecnologia. do ao vivo, né? Do ao vivo, né? Verdade. Mas tem uma evolução. Você vê que o país evoluiu nesse período da pandemia, fora os grandes problemas que tivemos, mas tecnologicamente houve uma evolução e está essa evolução sedimentando, né? Sim. Você vê que o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que faz toda a parte de gestão da justiça brasileira, está evoluindo para isso. Evoluiu muito, trouxe normas para isso, né? Graças à evolução tecnológica. Então, eu acredito o seguinte, que vender banda não é mais só o negócio vender banda. Você tem que vender, criar modelos mesmo de novos negócios que possam suportar o que vem por aí. O fatiamento do mercado. É de, você vende um produto, eu vendo outro produto, outra pessoa vende outro produto. Isso é conexão. A conectividade está aqui, na proximidade que eu vejo o Edgar, que eu consigo me comunicar com o Edgar, onde tiver. Eu não posso viajar daqui para Piripiri do Piauí e o celular pagar 5, 6, 8 vezes na viagem. Não faz sentido. Não faz sentido mais, nesse Não país tem não mais faz sentido. Né? No momento que a gente está, não E tem eu mais quero sentido. assim, te dizer que você está de parabéns. Obrigado. Eu acho que um dos maiores papéis dos empresários brasileiros é fomentar a educação, seja ela em que ramo for. Né? Então você está despertando no brasileiro a cultura pela telecomunicações. Não é só a evolução tecnológica que você está fazendo. Você está despertando. Né? Como é que faz uma empresa de telecomunicações? Como é que ela funciona? O que é que ela tem? Eu me lembro que a Oi estava em 5.570 municípios. A totalidade. 5.570 municípios. É uma capilaridade... É um negócio impressionante. Não existe. Né? E esse negócio está sumindo. Verdade. Praticamente sumindo. E não é uma decisão da Anatel, uma decisão de qualquer empresário, não. Ela está sumindo tecnologicamente. Sim. Né? Então, as condições de mercado estão fazendo isso acontecer. Você está de parabéns. Poxa, Eu espero que você tenha sucesso nessa nova área sua também. E que fomente muito a cultura de telecomunicações e da conectividade entre os povos do mundo. Eu queria também, antes de fazer a última pergunta, agradecer. Acho que vou agradecer mais de uma vez aqui pela honra, como eu falei, de tê-lo aqui conosco, tendo nos prestigiado. E já indo um pouco aí para o final, eu queria ouvir, a gente tem falado aqui, né, assim, para quem é do setor, acho que isso é muito claro, mas a gente conversou um pouco antes, né, assim, telecom, assim, quem é de tecnologia, né, que está nos ouvindo, assim, você vai fazer uma aplicação nova, você vai lá no seu computador, dá 2 comandos, vai lá na Amazon, vai no Google Cloud, e aquilo sobe. E assim, o pessoal mais novo, acho que não tem noção de tudo que está envolvido ali por trás para essa conectividade acontecer, para esse data center funcionar e essa aplicação magicamente subir ali. Né? Mas já quem está no ramo de telecom, mesmo em tecnologia, consegue ter um pouco mais dessa perspectiva de que a gente não está falando de algo tão etéreo assim, é muito mais físico. Para a gente estar aqui gravando, para estar transmitindo pelo YouTube, para as pessoas que estão nos assistindo conseguirem ver esse nosso vídeo na velocidade que eles veem, com essa sensação de sem perder nada, precisa de muito trabalho, de uma infraestrutura que não é pequena e não é fácil de ser substituída. Não. E acho que assim, quem está em telecom
isso é colocado para a gente diariamente, para a gente ser lembrado. Olha, você não é tão simples assim, Não. como você bem colocou aqui algumas vezes. E eu sempre para trazer essa sensação para nossa audiência, eu gosto de falar o seguinte: quem é da indústria já teve alguma situação assim em que isso foi lembrado e de alguma maneira foi engraçada ou foi inusitado, porque isso é colocado pra gente de uma maneira muito forte. É. E eu tinha comentado, o senhor nem me falou para ser surpresa, mas eu queria que contasse aí pra gente alguma experiência que tenha tido nesse sentido, assim, de ser lembrado, de ver, né, a coisa física que era e a dificuldade de implementar as coisas, porque passa por essa questão aí que é muito mais de infraestrutura do que só a tecnologia, mas a tecnologia com infraestrutura também. Uma das experiências interessantes que eu tive em telecomunicações foi quando começou a chegar os aparelhos móveis. O PT-550, não sei se você lembra, chegou a alcançar ele. Eu acho que você está falando. Quase um tijolo. Um tijolo. Motorola? Motorola, PT-550. PT-550. E tinha gente que não acreditava que estava falando num aparelho que se movimentava com você. Ah, é? E eu digo, rapaz, isso é como se fosse um sabor novo. Né? Mas eu li que a voz, essa pessoa perguntava, eu li que é a voz da pessoa mesmo. Eu digo, não, é a pessoa mesmo, não é só a voz. Não é só a voz, né? Então, muita coisa em telecomunicações foi surpresa para muita gente. Claro, né? Parecia até mágica. Parecia mágica, isso é uma verdade. Eu me lembro quando a gente fazia o bloqueio de inadimplentes de conta telefônica, a gente colocava um papel celofane entre os dois jumps que batiam um no outro, né? E a gente batia ali e colocava um papel celofane ali para que não houvesse a comunicação. Seria o bloqueio. Caramba! Você imagina o seguinte, em móvel, você aperta um botão no computador e bloqueia uma rede inteira. É isso aí. E algumas tecnologias que surgiram, que são extremamente, diga assim, que criam uma dependência da gente com essa tecnologia pela facilidade de comunicação, que a gente percebe assim, quando alguém dá uma ordem judicial que bloqueia uma rede de alguma coisa, não suporta 24 horas, porque a pressão popular é tão forte, tão grande, que você é obrigado a voltar atrás. Em telecomunicações, eu me lembro que eu fui participar, o Dr. Haroldo Wangler era o vice-presidente da Telebrás e me chamou para fazer um trabalho de estudar a primeira licitação de imóvel que estava participando no Brasil, que era o sistema TDMA e CDMA. Essa troca. Essa troca que a gente estava fazendo. E eu fui e achei um mecanismo legal que dispensava a licitação. Interessante. Depois de muitos anos, o Dr. Haroldo foi privatizado o setor, ele foi justamente para a Telenorte-Leste, depois Telemar e depois Oi. Quando ele me encontrou, ele disse, mas Eurico, que interessante, você sabe que na frente da NEC tem uma estátua sua? Brincando, evidentemente, brincadeira comigo, né? Digo, por quê? Porque você foi que deu o pontapé. Diz, olha, não foi um pontapé tão bem dado, porque a NEC desapareceu. Entendeu? Então, tem coisas na evolução tecnológica, diga, que são tão rápidas que você se surpreende. Quando verdade, você porque pensa, já foi embora. Teve todo esse trabalho, teve toda essa questão de conseguir fazer a migração e depois ver o GSM na sequência. É um negócio... Eu vejo hoje as empresas, as startups lançando aí, correndo, né, com os seus produtos, né, e a gente tem visto os investimentos que tem feito nas startups e algumas delas crescendo muito rapidamente e outras mergulham muito rapidamente porque a tecnologia que você estava oferecendo, a solução, já foi. Você perdeu o timing. É rápido. Né? Então, eu digo assim, eu tive muita surpresa na minha vida e tive uma das maiores surpresas que foi a primeira empresa de telecomunicações que um profissional leva ela para a recuperação judicial. Que foi o meu caso. É um caso e tanto. Que foi, para mim, talvez a maior experiência profissional da minha vida, foi levar uma empresa daquele tamanho para a recuperação judicial. Né? Demonstrar no judiciário que aquela empresa merecia sobreviver. E por que teria que sobreviver? Né? E a incorporação, a aquisição da Portugal Telecom, onde a gente pensava que era uma empresa que ia fomentar negócio e venda para a Oi, porque ela estava no mercado lá e o mercado de euro, a gente calculava, olha, em 5 para 1, 4 para 1.
né? Então, se a gente receber receita da Portugal Telecom, a gente vai crescer muito a companhia. Muito rápido. Só que era uma empresa inelástica. A empresa não tinha mais o que vender. Já tinha tudo de telecomunicações num país de 10 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes. Então, quando você comparava com o Brasil, você via na época, Portugal era do tamanho do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Então, o que importa em telecomunicações é mercado, né? Então, eu digo assim, eu tive muita surpresa e tive o prazer de sair da Oi, feita a minha recuperação judicial e fiquei muito feliz. Conheci o setor, conheci empresas, né? E algumas coisas que eu vi na companhia, que eu vi alguns desperdícios. Quando você trocava uma rede por outra, aqueles equipamentos da rede anterior não usavam no outro lugar, era uma coisa impressionante, né? Então, foi uma das grandes surpresas minhas, foi algumas atitudes dessa, e a maior de todas foi levar a companhia para a recuperação judicial. Foi a maior experiência de minha vida e maior surpresa, né? Eu não sei se você participou de algum dia Joia, algum dia Oi, né, que a gente fazia na Oi, e a gente aproximava o Brasil inteiro. Que legal. Porque é uma companhia de tamanho assim, né? Como você falou, 5 mil municípios, né? Praticamente a totalidade dos municípios. Quando eu me deparei com a presidência da Oi, a Oi tinha 54 mil empregados. 54 mil empregados. O Grupo Oi tinha 54 mil empregados. Atendia 5.570 municípios. Tinha 360 mil quilômetros de fibra. E tinha uma empresinha chamada Oi Móvel, empresinha limpinha, não tinha dívida a rede móvel, a quarta entrante no mercado, né? E que fomos ultrapassados rapidamente, aí, por problema de investimento, pela Algar, e ultrapassou. Olha isso. A Algar hoje tem investimento internacional e a Oi entrou nessa da recuperação e hoje perdeu um pouco do market time e apesar de a gente ter conseguido levar a tecnologia para ela, mas ela perdeu o mercado para muita coisa, por vender seus serviços. Sim. Vendeu a móvel, vendeu o controle da fibra. E agora ontem eu estava lendo a petição da nova RJ, que se propõe a vender até a carteira de clientes. Então, acredito que ela tenha alguma coisa nova, provavelmente na área de soluções, para poder sobreviver o futuro. Que legal. Bom, obrigado mais uma vez aí. Eu vou repetir meu agradecimento. Estou muito honrado aí pela sua presença, como eu já comentei antes. Espero que a nossa audiência goste aqui do conteúdo e, como eu tenho falado em outros episódios, fique à vontade de mandar sugestões de pessoas para serem entrevistadas. E, de novo, eu queria agradecer, Eurico, por esse período aqui com a gente, nesse lançamento do podcast, que realmente tem genuinamente esse interesse de discutir o nosso segmento e tá aqui conversando com pessoas que estão construindo a indústria. Acho que o seu caso é um caso emblemático nesse sentido, viu a indústria nascer, se transformar e participou de eventos realmente muito relevantes no segmento. A recuperação judicial da Oi, sem dúvida, cabe um episódio inteiro só para falar disso, se a gente um dia puder fazer isso. Mas, assim, mais uma vez, muito obrigado. E a gente deve se falar mais vezes, com certeza, se assim Deus permitir. Conversar com você, Edgar, e com o seu público, é maravilhoso. Primeiro, nós temos uma coisa em comum, que é gostar de telecomunicações. Sim. E gostar de discutir, de criar soluções, né, e falar da história de como começou, que é extremamente importante. Quando a gente andava de cangalha de jegue lá na minha terra, né? E você hoje anda de automóvel quase elétrico totalmente já, então a evolução tecnológica é muito grande. Antes a gente entra com o celular na mão todo o tempo, né? Então eu quero te parabenizar primeiro, agradecer o convite que você me fez, parabenizar pelo seu propósito de criar educação no setor de telecomunicações, criar cultura para que o jovem hoje saiba como começou e também estudar para onde vai telecomunicações. Isso, que legal. Isso é que é extremamente importante. Então, mais uma vez, Edgar, meus parabéns e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Espero vocês aí no próximo ciclo que a gente vai colocar no ar do Telecast. E, de novo, como eu falei, mandem sugestões, críticas, a gente está aberto para recebê-las. Tá bom? Muito obrigado.